Olá, olá, galera aí que me acompanha no YouTube, dá um joinha aí, dá um joinha legal. Quem não está inscrito, por favor, se inscreva e contribua com o professor para que ele continue nesse canal com todo o gás. A gente fala aqui sobre várias coisas, a gente fala sobre jornalismo, a gente fala sobre mídia, a gente fala sobre redação, sobre Enem, tudo isso pertence à minha área de atividade, à minha rotina. Então, vamos lá. Eu vou falar um pouquinho de jornalismo, mas misturar isso de algum modo, eu adoro misturinhas, com, com a redação do Enem e com a questão do repertório. Uma das ansiedades que você que vai fazer Enem tem, eu estou falando com você, é a questão do repertório. Que repertório eu posso trazer, professor? O que eu posso trazer de repertório? É a grande ansiedade. E se na hora eu não lembrar de nada, aí o cidadão ele junta lá o que se chama de repertório coringa, que são aqueles repertórios maravilhosos, que servem para qualquer coisa, por exemplo, Constituição Cidadã de 1988. Eu não aguento mais corrigir redação com a Constituição de Cidadã de 1988. É um pé no saco isso. Mas tudo bem, faz parte da brincadeira. Eu quero contribuir com você, eu quero contribuir, professor tem que fazer isso, eu quero contribuir com você para levar para você algumas coisinhas um pouco melhores do que Constituição Cidadã. Vamos ver. Então, pegando um assunto do momento, a morte de Elza Soares. Sim, sim, sim. Claro que você não sabe quem é, claro que você não acompanhou a vida da Elza Soares, tudo isso é verdade, o que não significa dizer que ela não tem existido. Então, não é, ou seja, não é só aquilo que você presenciou que existiu. Muito bem. Então, Elza Soares foi extremamente importante. Por que ela vai ser um repertório legal? E é isso que eu quero explicar para vocês. Por que Elza Soares pode ser um repertório bem bacana. Ou seja, como é que a gente pode usar numa redação do Enem essa figura, que é uma figura tão emblemática e tão importante? Você que é curioso, você que gosta de estudar, enfim, vamos falar um pouquinho sobre esse personagem tão importante, não é? E vamos ver qual é a importância que ela tem e como é que a gente pode usar esse personagem numa redação do Enem. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que saber é o seguinte: de onde vem essa pessoa, né? Vamos lá, vamos pegar aqui, gente, ó. O UOL, Folha de São Paulo, legal? G1, Folha de São Paulo, estou pegando essas referências aí da grande mídia, da mídia conservadora, da mídia que nos dá um carimbo de qualidade, beleza? Ela era filha de operário com lavadeira. Então, qual é o destino de uma negra, filha de operário com lavadeira? Nasceu em 1930, no Rio de Janeiro, favela Moça Bonita. Então, uma favelada negra, filha de operário de uma lavadeira. Ou seja, o futuro dela já estava traçado, não é mesmo? Com 12 anos, para piorar a coisa, aí vem um traço da vida dessa mulher, uma vida muito sofrida, com muita desgraça mesmo. Aos 12 anos, ela foi obrigada pelo pai a casar, né, com o Antônio Soares, que era conhecido como Alaúde, está aí no textinho da Folha de São Paulo, né? Aos 13 anos, ela foi mãe pela primeira vez. E agora, pasmem, 13, gente, 13, isso é um crime, né? Aos 15, ela já tinha perdido 2 filhos para a fome. Aos 21, ela já era viúva. Atenta bem, olha o que era a vida dessa mulher. Ela trabalhou como encaixotadora, conferente de fábrica de sabão, e começou em 1953 na música, num teste na Rádio Tupi, naquela época, a rádio, 53, né, gente? Então, a Rádio Tupi, que era a rádio que era a grande mídia na sociedade brasileira, basta lembrar que a televisão surge no Brasil, TV Tupi, São Paulo, né? Tupi significa do Chateau, rei do Brasil, Assis Chateaubriand, rede dos diários e emissoras associados, que era a grande rede de mídia, jornal, TV, rádio, naquela época no Brasil, né? Só vai ser desbancada na década de 60 pela Globo. Então, até a década de 60, diários e emissoras associados. E os nomes sempre das rádios, das televisões, do Assis Chateaubriand eram nomes indígenas, né? Então, Tupi, por aí vai, né? Então, a TV Tupi, inaugurada em 1950, TV Tupi São Paulo, a Rádio Tupi, e na Rádio Tupi tinha um programa que tinha uma audiência incrível, que eram os programas de calouros, né? Como a gente viu depois na televisão, mais tarde na televisão, copiando esses modelos de programas de calouros que havia na rádio. O nome do programa é Calouros em Baile, que era de enfim, músico muito famoso, que é o Ari Barroso, flamenguista doente, narrador de futebol.
característica do Ari Barroso, quando o Flamengo fazia gol, ele pegava a gaitinha e fazia com a gaitinha. O Ari Barroso, que era um cara fantástico, né? E na ocasião, quer dizer, está lá o Ari Barroso diante da Elza Soares, e aí ele pergunta para ela: o que você vem fazer aqui, hein? E ela estava com um vestido que era da mãe dela, olha só, um vestido da mãe dela, olha só, gente. O vestido era, a mãe dela tinha 20 quilos a mais do que ela, mais ou menos, né? Cheio de alfinetes para diminuir, então ela estava muito ridícula, né? Na verdade é isso. O cara olhou para aquela personagem e perguntou assim: de onde você veio? O que você veio fazer aqui? Ela vinha cantar, né? Dentro da simplicidade dela, né? E ele disse: e quem é que disse que você canta? Eu, seu Ari, eu que disse. Menina, de que planeta você veio? Aí a frase que ficou famosa, né? Ela diz assim: do mesmo planeta que você, seu Ari, ou seja, do planeta Fome. Legal? Então, ela veio do planeta Fome. Lá em 2019, ela faz um disco, né, que é justamente Planeta Fome. Então, por que ela vai ser importante, interessante para você que vai fazer? Nem precisa de repertório na redação. Porque ela é uma personagem transversal. Como assim? Tenta bem, olha só. Quando eu falo em personagem transversal, né? Ela é negra, portanto, quando a gente vai falar sobre raça, você está falando de Elza Soares. Elza Soares, ela é negra, na década de 50, em 53 ela faz aquele programa de rádio, ela vai ser muito bem sucedida na década de 60, muito bem conhecida na década de 60. Então, ela é negra, ela é pobre, nascida numa favela, na periferia, e ela é mulher. Então, olha só, gente, gênero, a questão da mulher no Brasil, gênero, Elza Soares, porque é uma mulher que afronta todo o conservadorismo da época. Ela é uma pessoa muito especial. Né? Ela afronta o conservadorismo. Ela é uma negra que tem orgulho da sua negritude e canta a sua negritude, ou seja, ela não é uma negra cantora que faz sucesso, mas que assimila a cultura do homem branco. Não, ela nega isso, ao contrário, ela ovaciona, ela exalta nas suas músicas a cultura do negro, o que é bem importante, né? E é mulher, é negra e pobre, vem da periferia. Portanto, se o tema de redação estiver dentro desse conjunto de pacotes, o que é uma boa possibilidade, né, as questões relacionadas a gênero, as questões relacionadas à raça, ou as questões relacionadas à classe social, você tem aí um repertório maravilhoso, prontinho, que é a nossa Elza Soares. Ela, Elza Soares, ela afrontava os costumes da época, né? Olha só, que bonitinho isso aqui, deixa eu mostrar para vocês, né? Morreu aos 91 anos, deixa eu voltar para a telinha aqui só para ampliar a tela para vocês aqui, para vocês poderem enxergar melhor. Olha só, ela morreu aos 91 anos, né? Morreu agora, recentemente, em janeiro de 2022, e foi considerada, olha só, a cantora do milênio, né? Por uma votação da rádio BBC em Londres, né? Votação de 1999. Né? Olha só a importância dessa mulher, que vai, na velhice, portanto, ser reconhecida pelo seu talento, mas ela foi muito combatida, ou seja, na sua época, você imagina, uma negra, mulher, decididamente ela provocava muitas complicações, né? Ou seja, as pessoas não gostavam da Elza Soares, tinham dificuldades em assimilar a Elza Soares, ou seja, o tipo de personagem que a Elza Soares era, definitivamente não contribuía para que as pessoas simpatizassem com ela, porque ela era polêmica, né? Porque ela justamente lutava contra os costumes. Essa era a Elza Soares. Olha só. Aí, vamos ver o que acontece com ela, né? Deixa eu botar aqui para vocês. O que acontece com ela? Ela partiu para o exílio, em função do moralismo hipócrita da sociedade brasileira que a predejara, quer dizer, às vezes até literalmente, por ter assumido a paixão por homem casado, que era quem? O Garrincha. Né? Então, você imagina, com todo o problema de ser uma mulher negra, de ser mulher, de ser pobre, vir da periferia e assumir a sua negritude, ela ainda vai ter um romance bem escandaloso com um jogador de futebol mais famoso na época, que era o Mané Garrincha. Legal? Então, esse textinho aí é do G1 para vocês. Bom, aí você está vendo, olha só, aí você está vendo a Elza Soares com Garrincha, né?
E o Garrincha é aquele jogador polêmico, estava casado, tinha filhos, né? E isso, evidentemente, criou um escândalo enorme na época. Quer dizer, tudo para realmente criar problema para os dois. E os dois tiveram muito problema com isso. Mas vamos lá, vamos falar de leitura. Vamos falar de leitura, tá aí a Elza já velha, né? Olha só. Mas eu quero falar para vocês agora sobre o Rui Castro e esse livro que é sobre Garrincha, mas que também, evidentemente, vai tratar sobre Elza Soares. A Estrela Solitária. Belo livro. Rui Castro é desses autores, eu gosto muito de ler Rui Castro, porque o Rui Castro é desses jornalistas que lá na década de 90, justamente por não ter mais espaço no jornalismo, né, ele vai assumir um outro papel, que é fazer justamente biografias. E aí ele vai trabalhar várias biografias, entre elas essa aí da Estrela Solitária do Garrincha. Carmen Miranda é outra biografia maravilhosa que eu li também do Rui Castro. Qual é o legal de a gente poder ler o Rui Castro, um jornalista fazendo biografias? E que quando o jornalista faz biografia, ele usa a técnica da entrevista jornalística, mas o jornalista ele lida muito bem com o público, ele sabe como agradar o público no texto. Então, um texto fluido, um texto gostoso, um texto saboroso, um texto que vai, o Rui Castro é ótimo nisso, também pegar os aspectos pitorescos da vida de Garrincha e da Elza Soares. Portanto, nesse momento, morte de Elza Soares está aí bombando na mídia, Estrela Solitária, inquestionavelmente uma leitura muito bacana, legal? Rui Castro é um desses autores, portanto, que sai do jornalismo, gente, na década de 90, justamente porque o jornalismo ele já não oferecia espaço para pessoas mais talentosas e mais velhas, que não tinham espaço mais em função justamente da perda do valor dos salários, né? Na década de 90, isso já acontecia no jornalismo brasileiro, e é preciso criar novos espaços para essa gente talentosa. O Rui Castro vai buscar a biografia, ele é um dos que buscam a biografia. E com muito sucesso. Esse é um dos sucessos, a Estrela Solitária, fica aí para vocês. Mas, para a gente fechar, deixa eu mostrar uma coisinha agora aqui, deixa eu ampliar. Olha só. Eu vou pegar um trecho para você entender o que é essa mulher e o que ela representou, e por isso que ela era tão amada e odiada, né? Hoje é uma unanimidade, mas na época era um problema seríssimo, né? Você lembra que nós estamos falando lá do final dos 50, começo dos 60. Então, a situação qual é? Nós temos 1962, Garrincha é o cara que lidera a vitória do Brasil no Chile, na Copa do Mundo, e o Brasil é bicampeão. Sem Pelé, que tinha sido protagonista em 58, quando o Brasil ganhou o primeiro título mundial, em 58. Em 62, o Garrincha é o grande protagonista. Ora, o que acontece? Estamos no episódio final, última partida, o Brasil é campeão, e aí estamos no vestiário. Fotografia do vestiário, então, vamos ver o que diz Rui Castro. Olha só, o vestiário era uma festa. Os jogadores pelados eram sufocados pelos dirigentes. Você está enxergando isso? Jornalistas e torcedores que iam misturar-se a eles nos chuveiros. Imagina que loucura, né? Dezenas de embandeirados brindavam com champanhe, uísque e cerveja aos gritos de "é bicampeão!". Todos riam e choravam ao mesmo tempo. Um ambiente assim seria difícil de silenciar pela chegada de alguém. Mas a entrada de Elza, com seu vestido de cetim verde e amarelo, provocou um imediato silêncio. E, segundos depois, pôs todo mundo em polvorosa. Era uma mulher num ambiente de homens nus, algo impensável em 1962. E o que ela fez lá no vestiário de homens nus? Cantou para o Garrincha. Olha lá, ela faz uma paródia de uma música muito conhecida, né? Você pensa que cachaça incha? Garrincha incha muito mais. Quando ele põe o pé na bola, passa mais de 10 para trás. Que maravilha! Elza Soares está aí, um exemplo vivo da cultura brasileira, uma negra da periferia, da favela, uma negra cantora, uma negra extremamente importante na nossa cultura, porque ela movimentou justamente determinadas tradições, ela contestou determinados convencionalismos e empurrou para frente os nossos costumes. Ou seja, muito se deve, sim, a Elza Soares e o arrojo de Elza Soares. E justamente essas mulheres, como
Elza Soares e outras, que nós vamos ver aqui também, que tem essa capacidade de mexer nos costumes, de alterar os costumes, mas elas nunca vão ser unanimidade. Está aí um exemplo muito bacana de uma mulher extremamente importante, hoje, felizmente, reconhecida. Se você gostou do vídeo, dá um likezinho aí e te inscreve. Recomenda o vídeo para a galera. Beleza?